O que precisamos observar durante a leitura da Bíblia? No estudo de hoje, nós vamos analisar uma genealogia e nós vamos entender que tudo que está revelado na Palavra de Deus é importante para nós. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Primeira semana da nossa nova temporada, estudando com nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, estudando a Bíblia pelo WhatsApp. Bíblia Descomplicada é o estudo, é o P, a escolha P, tá bom? Para você descomplicar, isso mesmo, tá? Então, tem uma coisa importante aqui, tá? Quando a gente estuda o nosso guia, nossa revista, não guia, né? Nossa revista, a gente normalmente, você espera chegar na sua casa, né? Porque você vai estudando já comigo e depois alguns até têm que assistir depois, de novo, para entender e tal. Mas aqui na Esperança, não. Se você está assistindo agora e quer estudar comigo a Bíblia através da estrutura bíblica virtual, a Esperança, o estudo Bíblia Descomplicada, simples, entra agora, registra o número 12982000062, registra, tira uma fotinho, tira a fotinha aí, 12982000062, e aí já registra Esperança e dá um oi. Ela vai fazer aquelas 3 perguntinhas, ela vai perguntar para você se você quer estudar a Bíblia, se você quer... Estou voltando aqui, vamos ver aqui, você quer uma promessa bíblica, você quer fazer uma pergunta ou você quer estudo bíblico? A, B ou C. Aí você vai escrever ali, clicou, estudo bíblico, clicou no estudo bíblico, já vai aparecer. É só clicar, nem é A, B ou C, é só clicar em cima, daí estudo bíblico. Aí ela vai mandar a lista, ela vai perguntar de novo, você realmente quer estudar a Bíblia comigo? Sim, quero. Não, não quero. Quero ensinar a Bíblia para alguém. Você escolhe daí A, B ou C. Eu cliquei no A. Quero estudar a Bíblia. Aí ela me dá parabéns, Gilmar. E aí vai me dar todas as opções de estudos. E aí eu vou escolher a opção P. L-M-N-O-P. Está aqui, Bíblia Descomplicada. Um curso sobre estudo da Bíblia. 6 lições. Clicou, começou a estudar e daqui um pouco ela vai me cobrar. Cadê você, Gilmar? Tá? Por isso que eu tenho que continuar. Belezinha? Então, registra o número ou entra no nosso site. O site para você estudar direto, que é vamos colocar o site aqui, novotempo.com/, aqui, Bíblia Descomplicada. Tá? Ou registra o número 12982000062. Já vai aparecer aqui, Agora, quer ver? Vai aparecer de novo o nosso telefone. Tá? Agora, aqui, Viu só? Tá bom? Vamos orar? Que hoje vamos estudar um texto, daqueles textos da Bíblia que a gente, quando lê, por que isso está na Bíblia? Por que está? Então, hoje, como ao ler a Bíblia, observar palavras são importantes. A gente vai conversar. Vamos orar? Para a gente começar, vai ser bom. Pai, obrigado pelo privilégio de estudarmos a Bíblia, de lermos o que o Senhor tem para a nossa vida, os teus propósitos. Obrigado porque não há nenhum texto da Bíblia que não tenha um propósito. Obrigado porque o Senhor guiou o autor bíblico, guiou aqueles que escreveram, copiaram, para que o texto chegasse até nós hoje. Que a Bíblia impressione o nosso coração sempre. Que aquele que está me ouvindo agora seja impressionado, mesmo que talvez ele não tenha o hábito, mas que ele desenvolva esse hábito de ler, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos estudar a Bíblia. Eu gosto de pensar exatamente naquilo que eu citei na oração. Não há nenhum texto na Bíblia que não tenha um propósito. É legal estudar a Bíblia, hein? É legal. E além de ser,
queria dizer para você que mesmo aqueles textos que são os mais, aquele que dá patinada, sabe? Como as genealogias, e a gente tem várias genealogias, ou seja, as gerações que se apresentaram, às vezes com objetivo específico, elas são apresentadas na Bíblia. Mesmo essas genealogias que fulano viveu tanto tempo, gerou a ciclano, assim, mesmo essas genealogias, elas têm propósito. Hoje eu quero analisar uma delas, tá? E você vai ver como é interessante. Vamos entender algumas informações que são técnicas para você que lê e aí te motivar a ter este olhar diferente para o texto bíblico. Diferente de outros idiomas, o hebraico, que é a língua da maior parte dos escritos do Antigo Testamento, a gente tem porções em aramaico, não possui sinais de pontuação em sua versão original, como, por exemplo, para dar uma pausa, para dar uma... A gente tem traduções que colocam, né, as nossas traduções colocam esses sinais, né, para dar pausa, para dar ênfase, para perguntar. A gente não tem, tá? Por isso, foram desenvolvidas outras formas de comunicar essas ideias no texto. E uma destas formas que nós vamos analisar são palavras que se repetem para dar ênfase numa ideia apresentada pelo autor bíblico. Uma das formas usadas para chamar a atenção para um determinado aspecto do texto é a repetição. Na nossa língua, no português, a repetição, o uso da mesma palavra, dá a ideia de que o indivíduo é pobre de vocabulário. Quando a gente vai lá para a aula de português, nunca esqueço, foi maravilhoso, para a nossa cultura é maravilhoso, uma matéria que eu fiz na faculdade de jornalismo, né, que eu fiz 2 anos, 4 períodos, e aí tive uma excelente matéria de português e a professora nos fazia exercitar, buscar, sabe, palavras sinônimas para que a gente não repetisse a mesma palavra. Na Bíblia é diferente quando a gente tem a repetição. É diferente. Qual é o propósito? Dar ênfase. A ideia de que aquilo é importante. E quando eu ler mesmo numa tradução que eu tenho no português, você vai perceber que os tradutores se preocupam nestas repetições. Por isso que eu citei ontem que é legal a gente comparar traduções do texto bíblico, porque a gente tem alguns que se preocupam mais com a forma, do jeito que estava no original, para traduzir, outros com o significado das palavras, para que se aproxime mais de nós. Então, essas comparações são importantes. E eu quero fazer um exercício com você, para que esse exercício desperte você nessa busca. Sempre que algo se repete no texto, é um sinal de que ali há algo importante para ser observado. Então, não é uma pobreza de vocabulário, mas é importante. Há também as fórmulas, um certo padrão na escrita, que também está apontando para algo importante. E a gente vai perceber isso nessa genealogia de forma específica. Então, a mesma sequência. Por isso, pegar uma tradução que se preocupa com a forma como foi traduzido, às vezes, nesse aspecto, é mais interessante do que o significado da palavra, né? Por isso lá, porque ter essa diversidade de traduções é importante. Num texto que a gente leu ontem, de São João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e elas testificam de mim. A melhor tradução seria o significado, vocês examinam as Escrituras. Então, nesse caso, ajudou na nossa compreensão. Aqui a gente vai perceber que a repetição vai ser importante. Vamos lá. A gente vai ler Gênesis capítulo 5, tá? A gente tem uma genealogia apresentada no capítulo 4, que é dos descendentes de Caim. Mas a gente tem os descendentes de Adão agora, que vão apresentar uma extensa genealogia daqueles primeiros habitantes. Lembra que esse é um período
antediluviano, ele vai até atingir até Noé, mas é o período antes do dilúvio, em que o tempo de vida dessas pessoas era muito maior, a terra tinha uma outra condição. E aí você pergunta assim, mas por que ele está apresentando todos esses indivíduos? A gente vai fazer a leitura e o exercício aqui para a gente entender. Vamos lá, capítulo 5, lembrando lá no verso 1 e 2, ele diz assim, ó, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Ele começa os 2 primeiros versos, enfatizando o ato criador, a origem de novo, tá? E agora ele vai apresentar os descendentes, ou seja, aqueles que vêm a partir de Adão. Vamos lá, vamos ler juntos aqui. Viveu Adão 130 anos e gerou a um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então a gente tem viveu, para destacar aqui, e você vai ver na comparação na sequência, tá? Mas só estou destacando já para você ver nos versos seguintes. Viveu, gerou, tá? Depois ele vai repetir de novo, o gerou, o viveu, e depois ele vai terminar com o morreu. Agora vamos para o verso 2. Olha só a forma como o texto está escrito. Versos 6 a 8. Sete, agora falando de Sete, falou de Adão, agora falou de Sete. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e o quê? Morreu. Então ele tem a mesma sequência, ele viveu, ele gerou, depois que gerou, ele viveu e depois ele morreu. Se você fizer uma comparação com todas as outras genealogias, como por exemplo as que estão no capítulo 4, você não vai encontrar a palavra morreu. Elas usam uma outra forma, quem eles geraram. Tem uma outra genealogia, e eu quero até te motivar depois para você fazer a leitura. É só para comparação, tá? Por exemplo, você vai para o livro de Mateus, que é o evangelho que começa com a genealogia. Você tem lá, que vai mostrar a genealogia de Jesus. Tem um outro propósito lá, vale a pena, até minha produção, a gente fazer uma análise dessa genealogia aqui, tá? Por exemplo, é a genealogia que apresenta 4 mulheres. Por quê? Mas eu só quero mostrar para você a forma como o texto está escrito. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Lá, em Gênesis, foi o livro da genealogia de Adão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, a seus irmãos, Judá gerou a Tamar, a Pérez, a Zera, Pérez gerou a Esrom. Viram que é uma outra forma de apresentação? Aqui ele segue esta forma, de que ele viveu, ele gerou e ele morreu. E faz aqui o interlúdio que ele gerou e ele viveu. E assim vai, verso 9 a 11. Enos viveu 90 anos e gerou a Canaã. Depois que gerou Cainã, melhor. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Ele viveu, ele gerou e ele morreu. Depois que ele gerou, ele viveu. Olha que interessante. Viram como a gente está tendo a mesma forma de repetição? O que eu fiz aqui na minha Bíblia? Quero te mostrar. É para te motivar, tá?
a fazer uma leitura assim, ó. Eu fiz na minha Bíblia, eu sublinhei na minha Bíblia, dá para eu mostrar aqui? Só para motivação, eu sublinhei de canetinha, aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui, ó, cada vez que repete a expressão, para eu ficar atento, porque nem sempre eu vou lembrar do texto dessa forma, entendem? Então, quando eu marquei, está marcado em cada verso, viveu, gerou, viveu. Eu até acrescentei aqui, teve todos os dias e morreu. Para que quando eu ler o texto, eu entenda assim, tem um propósito nessa genealogia. Eu já vou falar desse propósito, mas eu só quero fazer o exercício da repetição. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Viram só a sequência? Viveu, gerou, viveu e morreu. Jared viveu, agora falando de Jared, 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Deu para ver a repetição? Mais uma vez, viveu, gerou, viveu e morreu. Agora, a gente chega ao verso 21 e verso 22. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Então, quero parar aqui um pouquinho. Primeiro, por que há a ênfase do morrer? Porque essa é a genealogia que ainda vai apresentar para todas aquelas gerações que a morte foi um intruso na existência humana. Que a morte, de alguma forma, chocou, mesmo eles vivendo centenas de anos. A morte não era um plano original de Deus. Por isso é a única genealogia que Moisés foi inspirado a escrever quando escreveu Gênesis, para dizer, não era esse o propósito de Deus. Por isso a repetição, viveu, gerou, viveu, mas chegou ao fim. Porque em realidade, o Senhor está lembrando-os de que isso não durará para sempre, que o Senhor deseja a eternidade, que a morte não fez parte do plano original do Senhor. Por isso, lá no capítulo 3, verso 15, quando ele vai apresentar a promessa da vinda do descendente ou da semente do Messias, né? Aquele que viria para ser a salvação, vai ao longo da Bíblia inteira apresentar o grande propósito, que é a vinda de Jesus Cristo. Por isso que a gente falou ontem, qual é o grande personagem da Bíblia? É Jesus. Então eles esperavam, por isso que a morte era tão chocante. Mas aqui nesse verso, muda a sequência, deu para perceber? Enoque viveu, gerou, e Enoque, o quê? Andou. Depois a gente pode explorar o andar, tem o significado de seguir um caminho, de andar sobre aquilo que o Senhor deseja. E olha a sequência aqui, versos 23 e 24. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. O que repetiu? Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. O que acontece na apresentação da genealogia? Eu não sei se isso te fascina, você que está assistindo, mas isso me fascina. Ele vem apresentando, viveu, gerou,
gerou e viveu e morreu. Quando ele chega em Enoque, ele diz que andou. E na sequência ele vai dizer assim, Enoque andou com Deus ou trilhou um caminho diferente de todos aqueles outros. E agora ele não era mais, ele não morre, ele é levado pelo Senhor para viver a eternidade, para viver aquilo que ele começou a viver na terra, ligado a Deus. O texto está querendo desprezar aqueles que viveram antes de Enoque? Não é esse o propósito. O texto está querendo enfatizar que o caminho seguido por Enoque foi um caminho tão sublime, tão intenso, que o Senhor o leva para viver a eternidade. Por isso, na sequência da genealogia, na sequência que a genealogia tem, ela agora tem uma interrupção, ela tem uma pausa, ela tem um outro caminho. Isso está por um acaso no texto bíblico, querido? Não está. Não está por um acaso aqui. Está no texto bíblico para mostrar que nós podemos viver uma vida diferente, uma vida com Deus. Vejam que de todos os personagens, a gente sempre encontra a expressão viveu, mas em Enoque nós encontramos a expressão viveu e a expressão andou no primeiro verso. E no segundo verso, ele não só andou, mas andou Enoque com Deus. Quando eu leio esse texto, o Senhor tem um recado para me dar. O Senhor tem um propósito para me dar. Agora, eu posso ler esse texto, é aí que está o nosso grande objetivo. Eu posso ler esse texto como eu leio normalmente, assim, de forma corrida, sem perceber, sem parar, sem buscar a palavra-chave aqui. Qual é a palavra-chave? A palavra-chave é viveu, porque repete. A palavra-chave é gerou, porque repete. A palavra-chave é morreu, porque repete. Mas de repente eu encontro uma outra palavra, que é repetida em 2 versos, que ele andou, mas não só andou, ele andou com Deus. E aí eu leio o texto, estou fazendo minha reflexão, estou lendo, tem mais uma genealogia, mas o que ele quer dizer para mim? O que ele quer dizer para mim? Posso fazer uma aplicação agora. A Bíblia se torna relevante a partir do momento em que ela tem significado para o meu dia a dia. E aí eu pergunto, Gilmar, quanto você tem andado com Deus? Quanto você tem seguido o caminho? E essa é uma outra palavra que vale a pena a gente explorar em outro momento aqui, que é a palavra caminho, que é este andar, que é um propósito que Deus dá. Olha só o que diz na sequência, Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. O que mais viveu? E é interessante que ele vem na sequência de Enoque. Aí ele volta, olha que interessante, lá ele interrompeu, enfatizou o andou, eu aplico agora para a minha vida o andar, e aí ele volta para a mesma sequência, viveu, gerou, viveu e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs o nome de Noé. Agora ele vai mudar também dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor nos amaldiçoou. Então ele tem um outro recado, Deus sempre tem um recado para a terra. Deus sempre insiste em salvar. Ainda que as gerações vão, gerações vêm, nascem, morrem, tem pessoas que andam com Deus, que se dedicam a Ele, mas o Senhor dá um recado. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos.
Então ele vai enfatizar Enoque e vai enfatizar a mensagem que Noé vai trazer para que a terra ainda se encha de esperança, mesmo numa terra de perdição. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. E se você ler aí no seu texto, na sua Bíblia, vai começar no capítulo 6 agora a corrupção do gênero humano. Ficou claro para você? Faz sentido para você, ao ler o texto bíblico, ter percepções do porquê, entender que existe uma palavra-chave que se repete, tem um recado para dar? Primeiro, o Senhor me ensina nesse texto que a morte é um intruso. Mas o texto termina dizendo que o Senhor tem um recado para a terra. Eu quero dizer para você que a morte é intruso nessa vida, mas o Senhor tem um recado de libertação. Esse é o recado da Bíblia. Mas lá no meio, nessa descrição da genealogia, o Senhor está dizendo, você pode andar comigo. Você pode caminhar comigo e um dia ter a eternidade. Nada do que está na Bíblia está por acaso. Tudo que está no texto bíblico tem uma intenção. Agora, a percepção, ela virá à medida que a gente mergulhar e deixar que o texto nos inspire, nos ilumine, o texto que foi inspirado nos mostre qual é o caminho. Você deseja conhecer mais da Bíblia? Você deseja ir ao texto bíblico com calma e ser impressionado? Palavra-chave, fica a minha dica de hoje. E quero te motivar a abrir seu celular, estudar a Bíblia com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, o estudo Bíblia Descomplicada. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu quero orar para que você tenha um final de semana abençoado, de boas reflexões na palavra, tá bom? Pai, obrigado, porque o Senhor inspirou Moisés para escrever essa genealogia. Obrigado por essa mensagem, que um dia a morte vai chegar ao fim e que nessa vida nós podemos andar contigo, que a gente escolha o melhor caminho. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Bom final de semana para você. Não deixe de procurar a igreja adventista mais perto aí da sua casa. Entra no site, encontreumaigreja.com.br, desfrute, chega lá, diga que você assiste a Novo Tempo, Escola Bíblica, você vai ser bem-vindo, tá bom? Um abraço, a gente se vê segunda. Tchau.